Amém. O pastor Duval estava falando algo ali que eu estava olhando. Aí Deus falou assim, eu pensando comigo, homem, né? Se eu tivesse condição, irmão, eu mantinha esse lugar todinho aqui. Para não precisar estar pedindo, estar falando. Aí Deus falou assim, você só quer a bênção para você? Você só quer a bênção, a glória para você? Então cada um contribua aquilo que propôs no seu coração, né? É o que a palavra de Deus fala. Irmãos, Pai do Senhor Jesus, quanto tempo, acho que tem que eu preguei, mas Deus sabe de todas as coisas e tudo é no momento, na hora certa, a qual Ele tem aqui para nós. Tudo que Deus faz é perfeito, amém? Quem crê? Quem crê? Amém, meu Deus, o povo está meio compreensível, estão com fome, estão sem jantar ainda, Deus, aí o povo não está vivendo a Tua palavra, que nem só de pão viverá o homem. Irmãos, quem crê que você, que aceitou Jesus, é herdeiro de Deus? Amém? Quem crê, levanta a mão. Glória a Deus, amém, irmãos. Abram sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 12. Romanos capítulo 8, verso 12. Amém? Glória a Deus. 8:12. Primeiro ponto, né? Para a gente receber a herança de Deus. Vamos ler? Todos acharam? Romanos 8:12, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: de maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo o quê? Herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Só até aí por enquanto. Feche seus olhos, eu quero orar por você, pela palavra. Pai amado, nesse momento aqui, Deus, está aqui a Tua palavra. A Tua palavra que é vida, a Tua palavra que é ensino, a Tua palavra que nos corrige, a Tua palavra que nos guia, a Tua palavra, Pai amado, que é uma bússola para nossas vidas. Então que essa noite, Pai, eu não venha falar nada de mim mesmo aqui, mas que eu venha trazer aquilo a qual o Senhor propôs a eu falar. Que a minha boca seja um instrumento do Senhor, Pai, para tudo aquilo que o Senhor quer trazer aqui para a Tua igreja essa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, a palavra de Deus, Ele fala que o primeiro passo para você ser herdeiro de Deus é através de Cristo. Através de você reconhecer Jesus, através de você reconhecer Jesus, o seu sacrifício naquela cruz, o sangue do Cordeiro. Aqui ele fala que se o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Ou seja, todos nós somos criaturas de Deus. Até o momento que você falar assim: eu aceito o Senhor como meu único, suficiente Salvador, você passa de ser criatura a ser filho. Filho através do sacrifício de Jesus naquela cruz. E para isso, irmãos, Deus ele quer ver como está o nosso coração diante da sua presença. Porque se a gente parar para analisar, nós como seres humanos carnais, que já somos casados, temos filhos, a gente sempre quer lutar por algo para nossos filhos. E com Deus não é diferente. Deus ele sempre quer lutar pelos seus filhos. Mas há uns processos na vida de cada um de nós que só Deus pode explicar lá na glória. Só Deus pode falar assim: esse propósito aqui foi eu que quis dessa forma, e pronto. Porque as coisas de Deus são irrevogáveis. Porque se a gente parar para analisar, se no momento que você aceitou Jesus, sua vida era para ser o quê? 1000 maravilhas. Porque é algo sobrenatural que a gente chega aos pés do Senhor Jesus, Ele começa a transformar a nossa mente, Ele começa a transformar a nossa vida, Ele começa a trazer um entendimento a qual você não tinha, e começa a abrir os seus olhos de uma forma que você começa a enxergar coisas que só o Espírito Santo de Deus vai te revelar. Mas só que quando a gente aceita Jesus, não quer dizer que agora você está blindado para todos os problemas, dificuldades, situações que existem em cima da terra. Porque se fosse assim, servo de Deus não morria de acidente. Se fosse assim, terremoto não chegava na casa do crente. Se fosse assim, tempestade não chegava na casa do servo de Deus. Mas Deus ele fala que não é o problema que vai dizer quem é Deus da nossa vida, mas sim a nossa fé nele. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo, a qual uma tempestade chegando na casa do pastor na África, a tempestade destruindo tudo. Em vez dele se desesperar, ele estava dentro de casa, mas a esposa adorando a Deus, louvando a Deus e dizendo assim: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é que é fé, irmão. Não é a gente ficar simplesmente questionando Deus: Deus, por que comigo, Deus? Por que essas coisas comigo? Eu vou na tua igreja, eu sou teu servo, eu sou teu filho, eu estou ali, eu faço dizimo, eu oferto, eu não falto num culto, Deus, eu não falto numa célula. E por que isso chegou na minha porta? Tem coisas, irmãos, que só Deus vai explicar lá na glória para a gente. Tem coisas que a gente vê assim, vai assim: rapaz, por que aconteceu isso na vida daquela pessoa? Pessoa tão boa, pessoa de um coração bom, por que a pessoa está vivendo aquilo? E a gente não entende. Mas tudo na vida de Deus, Ele usa situações diferentes para cada um. Tem coisas que Deus usa simplesmente uma pessoa para ir lá levar uma palavra para alguém e a pessoa aceitar Jesus. E tem coisas que Deus tem que mexer mesmo na estrutura da pessoa para ela acordar para a vida. Tem coisas que Deus simplesmente faz uma coisa tão supérfluazinha ali, tão calma, e a pessoa se abre e aceita aquele mover do Senhor. E tem coisa que Deus tem que mandar mesmo na tempestade, para você acordar para a vida e você falar assim: não tenho para onde ir, eu não tenho para onde correr a não ser para os pés do Senhor. Mas Deus, Ele está preocupado com a nossa alma, irmão, porque a importância que Deus tem para nós, a importância que Deus dá para a nossa vida, não é essa terra aqui só não. Lógico que isso aqui é um período a qual Ele já quer testar o nosso coração, para saber se você quer morar no céu. Aí a Bíblia fala que nós vamos andar por ruas de ouro. Aí você deve falar: caramba, meu irmão, rua de ouro, vou pisar em ouro, vou ser milionário, vou me ostentar. Sabe por que a rua lá é de ouro, irmão? Para Deus lá ouro, aqui para nós ouro é o maior tesouro em cima dessa terra. Para Deus lá é tão insignificante que Ele botou na rua, para botar na rua para a gente pisar, que é tão insignificante devido à glória que é aquele lugar. Ou seja, ouro não significa nada naquele lugar.
é simplesmente para colocar na rua. Então Deus, Ele quer ver o nosso coração, irmão. Ele quer saber onde você tem colocado o seu coração, onde você tem colocado a sua fé, porque nós somos herdeiros dele. Um pai de família, ele trabalha a vida toda para dar o melhor para a sua família, para dar o melhor para seus filhos, para a sua casa. Eu vi uma vez uma parábolazinha, não é na Bíblia não, viu, irmão? Para depois você dizer, não, o pastor disse que estava na Bíblia. Não é na Bíblia não. Que tinha um homem muito rico, e esse homem só tinha um único filho. E esse homem deixou, ele morreu, e ele deixou muito dinheiro para aquele filho. E o filho não soube valorizar. O filho foi gastando, e chegou à falência. Quando foi um dia, ele abriu uma gaveta do escritório do pai dele, estava lá uma carta que o pai tinha deixado para ele. E o pai falou assim: eu sei que você vai jogar tudo fora, e eu sei que o desespero vai bater no seu coração, e a única coisa que eu tenho para deixar para você aqui é essa corda para você se matar. Já tem uma árvore assim, um pedaço de madeira que eu já deixei preparado para você lá, amarrado com a corda. Não, ele deixou a corda já amarrada lá naquele lugar. E o filho simplesmente, quando viu aquele desespero todo, falou: já que meu pai deixou, a única solução que eu tenho é me suicidar. E ele foi fazer aquilo ali. Quando ele chegou no local, ele botou a corda no pescoço, que pulou, o pau quebrou. O pau estava, a árvore cheia de ouro dentro. E lá tinha uma carta que o pai deixou para o filho e falou assim: eu sabia que você ia concretizar isso, por isso que eu deixei isso aqui. Agora eu te dou uma segunda chance, então não faça o errado novamente. E assim é Deus conosco, irmão. Tem hora que chega situações na nossa vida que a gente só pensa que a morte é a solução, mas a morte sem Jesus se chama inferno. A morte sem a vontade de Deus se chama inferno. É você que vai escolher. Mas Deus, todo dia, quando nós estamos nos levantando, quando nós estamos com fôlego de vida, Ele fala assim: enquanto há fôlego de vida, há o quê? Esperança. Todo dia Deus, Ele chama a gente para sermos pessoas melhores. Todo dia Ele chama a gente para fazer algo melhor. Mas isso depende de Deus, irmão. Isso só depende dEle. Um pai, quando educa um filho, ele sonha, ele crê, ele quer o melhor para o seu filho. Mas isso só depende do pai. Ou o filho tem que querer alcançar e almejar aquilo que o pai sonha junto com ele. E será que se o pai, quantas situações nós já vimos de pai que tinha muitas coisas para deixar para os filhos, e ele acha que aquele ali não merece tanto, ele divide em vida. Fala: não, aquele ali não merece essas coisas todas não, que ele não dá valor a nada, então vou deixar para fulano. E com Deus rapaz, faz igual um pastor falava: Deus não é gente não. Deus não é gente não. Deus, Ele ama. Deus, Ele tem o melhor para nós. Deus, Ele faz o melhor por nós. Mas a palavra de Deus diz que no último dia, ou seja, no julgamento final, Deus não vai ter ninguém por inocente. Será que é fácil, irmão? Eu creio que para Deus, uma das maiores dores que Ele sente é ver seu filho, sua filha, partir para o fogo eterno. Por mais que você ache que seu filho
sua filha, não mereça. Por mais que você veja ele andando pelos caminhos errados, pelas coisas erradas, dentro de você está tudo esmagado, estraçalhado. Porque sempre você tem a esperança de não, vai melhorar, vai mudar, vai sarar, vai sair dessa. Mas se a pessoa não querer, irmãos, não tem como. Às vezes você volta, muitas pessoas que não moram mais nas suas cidades natal, nas suas cidades que nasceu, que foi criado, aí quando você volta naqueles lugares, você vê pessoas que estão com a mesma vida há 20 anos atrás. A pessoa não mudou nada, a pessoa continua achando que a vida é isso aqui, que a vida é farra, que a vida é bebida, que a vida é droga, que a vida é prostituição, que a vida é só essas coisas do mundo, e não muda, parecendo que o tempo não passa, parecendo que as coisas não passam, parecendo que um dia você vai morrer e prestar conta com Deus. E o vício, irmão, a pior coisa que existe é a pessoa conseguir se libertar dos vícios. Tem que ter opinião, porque se não tiver opinião, se você falar assim, eu quero determinar isso para a minha vida, é igual eu vi um pastor hoje falando, irmãos, eu estou doente, eu tenho que me cuidar, porque toda a vida eu fui criado como? Crente não bebe, crente não fuma, crente não usa droga, crente não gosta de farra, mas crente come. E a gula é o que, irmão? Se não é pecado, pode comer, crente pode comer. Então se esbagaça de comer para você ver depois. Diabetes, pressão alta, glicemia alta, aí vem tantas coisas que podem agravar a sua saúde. E ele falou assim, eu tenho que me cuidar, porque eu consigo orar para vencer os demônios, mas não consigo resistir a um brigadeiro. Eu consigo orar para vencer as potestades, mas eu não resisto a uma lasanha. E aí? Que crente é esse? Tudo, irmãos, é quando nós determinamos. Se tem uma coisa que eu admiro no meu pai carnal que eu estou falando, para depois não pensar que é Deus, que meu pai, ele pode ter os defeitos que ele for, mas pense num homem de opinião. Meu amigo, se ele dizer uma coisa, você pode escrever com tinta de ouro, que ele não faz mais. E eu me lembro que eu era rapazinho, eu tinha uns 14 anos, e meu pai fumava, e ele fumava até um pouco, e ali um dia, ele passou mal, lá no açougue, a gente morava em Vanderlei, e ele passou mal. Aí foi no médico que estava lá no postinho, não lembro se foi o médico ou foi na farmácia, foi no médico eu creio, e o médico falou que pediu uns exames, ele fez, e falou para ele que ele passou mal, mas não foi bem devido por causa do cigarro, mas era uma coisa que estava já ajudando a prejudicar a saúde dele. Ele já deveria ter na época uns 44 anos, 45, deveria ser da minha idade hoje. E eu me lembro, irmãos, que meu pai, ele chegou lá no açougue, eu estava lavando o açougue, e ele chegou, a partir de hoje eu não fumo mais. Ele chegou em casa, tinha uma estante, daquelas estantes de madeira antiga, aí ele pegou 2 machos de cigarro, botou em cima da estante, falou assim, quando completar 1 ano eu jogo fora, que eu quero olhar para ela e eu vou resistir a ela, porque ela não é maior do que eu não. E graças a Deus, hoje já tem 30 e poucos anos que meu pai parou de fumar. Opinião. Servir a Deus é opinião, é decisão. É você falar assim, o pecado está maior do que as coisas, mas Deus é maior. É você resistir às coisas do mundo e colocar Deus em primeiro plano. É você falar assim, não, eu sei que eu sou fraco nessa área, mas em Deus eu me fortaleço. Tudo depende da nossa determinação, irmão. Deus, ele está pronto a te ajudar em todo momento, em toda hora. Deus não abandona a gente de forma alguma.
Mas se você não determinar e ficar naquela parábolazinha de, mas Deus não perdoa tudo? Perdoa, irmão. Perdoa toda hora. Mas será que uma hora você, nessas idas e vindas, você não pode tropeçar e perder o fôlego de vida, não, irmão? E aí? Como você vai estar? Não vou servir a Deus quando eu estiver mais velho, que eu quero curtir a vida, sou muito jovem. E jovem não morre, não, é? É só velho que morre? Quantas tragédias? Aconteceu porque tinha que acontecer. Mentira de Satanás. Tem coisas na nossa vida que tem como você evitar. Eu quero ver você estar dentro de sua casa. Pode acontecer alguma coisa? Pode. Mas é muito difícil, né? Agora eu quero ver você estar no meio da bagaceira. Se você não está sujeito a 1000 coisas acontecer com você. Então tem coisas que é evitáveis. Tem coisas na nossa vida que é evitáveis, mas agora depende a nossa determinação. Eu creio nesse texto aqui, irmãos. E eu tomei posse para a minha vida, que eu sou herdeiro de Deus e Ele vai dar o melhor dessa terra para a minha vida e para a minha casa. Mas para isso eu preciso buscá-lo. Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu não tenho que viver simplesmente só os cultos de terça, o culto de domingo. Ah não, mas eu vou também na célula. Quem veio ontem aqui no Encontro de Casais? Ontem faltou muitos casais. Não sei o motivo. Eu quero pensar como Leandro. Eu aprendi algo com o irmão Leandro. Que uma coisa que me irritava era eu ligar para minha esposa 300 vezes e ela não atender. Rapaz, eu não era muito crente nessas coisas não, irmão. Aí quando foi um dia, Leandro pregando aqui, aí Leandro foi e falou assim: ó, irmão, eu aprendi a mudar a minha forma de pensar. Quando eu ligo para alguém que ele não atende, em vez de eu ficar com raiva, eu penso de outra forma. Eu penso, ele não atendeu porque aconteceu alguma coisa. Ou ele esqueceu o celular no lugar, ou ele deixou o celular carregando, ou o celular descarregou, ou algo assim. Então mude a sua forma de pensar. Hoje eu penso diferente quando eu ligo, porque eu sei que se ela não atende um telefone, não é porque ela não quer atender, porque não viu ou esqueceu, mas a gente já, a primeira coisa que a gente faz é se irar. Para que é telefone então? Não, hoje eu penso diferente. Meu Deus, ela deve ter esquecido no quarto e está lá na cozinha resolvendo as coisas. Ou então saiu para ir no Igacente e esqueceu o celular. E mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de ser. Então a gente não tem como ser na presença de Deus duas pessoas ao mesmo tempo. A palavra de Deus diz que dessa fonte não pode jorrar duas águas. Não tem como você dizer eu sirvo a Deus, mas eu gosto também de ir de vez em quando lá fora. Você é herdeiro, eu sou herdeiro das promessas de Deus, mas para isso há parâmetros. Para isso há requisitos que Deus requer de nós. Então aqui, ontem, uma coisa, ó, irmãos, não é porque não é papo de quem veio. Quem estava aqui, quem participou, se eu estiver mentindo, irmão, levanta a mão e fala assim: ó, pastor, você está aumentando. Mas foi algo sobrenatural, eu amei. Não sei se é porque já tinha muito tempo que a gente não estava fazendo, né? Aí quando retorna assim, você dá aquele... Mas foi top, assim, a dinâmica, a forma que foi levado, as coisas que foram faladas. Depois o lanche, meu Deus, teve uma irmã aí que fez eu voltar a comer muito doce ontem, que eu não estava nem comendo doce, rapaz. Fez um tal de um pavê aí, que só Jesus na corre. Não dá para ver não, dá para comer umas 2 vezes, que o bicho é gostoso demais. Então assim, irmãos, aí a gente fica de uma forma, meu Deus, eu fico assim olhando, onde está a sede? Dai-me de beber, pois tenho sede. Que sede é essa? Que a gente marca as coisas, ninguém vem. A gente faz um evento, pouquíssimos vêm. Começa um estudo, vem 20 e 30, daqui a pouco só tem 5. Que sede é essa? Ah, eu sou herdeiro de Deus, mas eu não quero fazer nada para merecer a herdade de Deus, a herança que o Senhor tem para mim.
Dificuldade, quem não tem, atira a primeira pedra. Eu quero perguntar aqui, quem é que não tem uma dificuldade? Levanta a mão aí, irmão. Você entendeu? Mas a forma como você vai encarar as coisas é que vai dizer quem é você na presença de Deus. A irmãzinha passando a dificuldade maior do mundo. Do lado morava um cara rico que se denominava ateu. E ela passando dificuldade, mas todo dia estava lá. Glória, glória, aleluia. Daquele jeitinho bem afinado. Estilo alguém que eu conheço. Glória, glória, aleluia. E o cara lá do lado se endemoniou, se irritou. Aí sabia da dificuldade dela. Mandou o seu empregado fazer uma cesta básica daquelas top da galáxia. Aí chegou na porta dela e mandou uma cartinha para ela. Antes dela receber a carta, você mande ela ler. Dela receber a cesta. Quando ela abriu a cesta, Satanás está mandando essa cesta básica para você. Você está passando dificuldade. E ela, glória a Deus! Quando Deus quer, até Satanás obedece. Quando Deus quer abençoar um servo seu, até Satanás tem que obedecer. Então onde é que está a sua fé, irmão? É nas dificuldades, é nos problemas, você tem olhado além disso? A gente às vezes só fica na mesma caixinha, igual o pastor Duval falou, fica só rodando, rodando, rodando e não sai do lugar. Porque a gente não exercita a nossa fé, a gente não busca o alimento, a gente só fica às vezes louvando da boca para fora e por dentro está um sepulcro caiado. É tão gostoso, dai-me de beber, pois tem, oh, aleluia, às vezes até chora. E por dentro está como? Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te. Deus sabia que Josué era um guerreiro nato, mas mesmo assim Deus falou o quê? Esforça-te, Josué, porque vai ser difícil, mas eu sou contigo. Deus poderia simplesmente chegar em Josué e falar, Josué, fica de boa aí que eu estou à frente aí, qualquer situação passa a bola para mim que eu resolvo. Aí, meu Deus, pensa no rebanho de gente acomodado. Era igual você falar assim, ora por mim, irmão. Igual tem muita gente, né, você sabe que você é crente, ora por mim, eu estou precisando, viu? Não vai orar não, fica aí só dependendo da oração dos outros. Você pode ser o intercessor para Deus alcançar aquela vida? Pode, mas a salvação é individual. Eu não vou jogar ninguém em minhas costas e dizer assim, não, deixa essa aqui entrar comigo, Deus, é da casa. Será que vai ser assim? A porta é estreita. Eu me lembro que eu pequeno, rapaz, ótimo, minha irmã já crente. Aí o pastor pregava essas palavras, ó irmão, a porta é estreita, viu? Só cabe um de cada vez, não tem como entrar dois não, viu? Mas a do pecado é larga. Aí eu pensava comigo, pela do pecado eu passo disfarçado, ninguém nem vai ver. É larga. Mas a palavra diz o quê? Que no final é morte. Irmãos, eu sei que Deus, Ele tem algo para nós, sempre teve. Deus, Ele não te fez para sofrer. Deus, Ele não te fez para simplesmente, precisa não, foi nada demais não, só foi o tênis de Daniel. Então, Deus, Ele tem algo sobrenatural para nós. Mas para isso, Ele quer que você venha se derramar, se render a Ele. Ele quer que você deixe o velho homem e viva uma nova criatura, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Jovens, senhores, senhoras, homens, mulheres, tudo é no tempo de Deus. Mas para isso você precisa o quê? Esperar. Quem gosta de esperar aí, dá um glória a Deus. Olha, tem gente que gosta, eu não gosto não, irmão. Eu faço porque eu tenho que fazer, mas
É igual você chegar na rodoviária para pegar o ônibus e falar assim, atrasou, você vai chegar daqui a 5 horas. E você não mora na cidade. Aí você fica lá só sentado. Vai num canto, vai no outro, ainda mais se for de noite. Aí é que a hora não passa mesmo. Ninguém gosta. Talvez você goste, alguém disse glória a Deus aí, amém, irmão. Deus abençoe. Mas é necessário. É necessário esperar o tempo certo. É necessário, jovem, orar a Deus, esperar em Deus aquilo que Deus tem para você, porque senão você vai atropelar. Hoje a coisa mais comum que você vê é jovenzinhas de 12, 13, 14 anos. Meu filho, por quê? Que atropelou todo o processo. Atropelou tudo aquilo que era para esperar, que era para dar um tempo certo para aquilo acontecer. Aí agora é um preço, meu amigo. Um jovem cuidando de uma criança. É fácil? Meu amigo, filho é a coisa melhor do mundo, mas pense num trem que dá trabalho. Pense numa responsabilidade enorme, é um filho. Por mais que você, não estou nem aí, é seu filho. Então você quer ser herdeiro de Deus? Você quer receber as bênçãos de Deus? Mas você está fazendo o quê para receber isso? Amém, irmãos? Quem está feliz com a palavra aí, dá uma glória a Deus. Vocês não querem que eu fique mais um tempo sem pegar, não, irmão? Aqui mais à frente um pouquinho, se você quiser abrir a sua Bíblia, diz assim, se não, só presta atenção, é em Coríntios, note aí, depois você estuda em casa, ou então, você vê aí depois, em 1 Coríntios 6, 9 diz assim, não sabeis que os injustos não há de herdar o reino de Deus? Verso 10, não erreis, irmãos, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de 11, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Irmãos, tem uma coisa melhor no mundo. É igual a gente estava na célula conversando, aí Jane falou assim, a pastora Ana fez uma dinâmica para cada um dizer de onde Deus tirou, né? Quem era você e como você está hoje, né? Aí chegou Nijane, a Jane, eu sou igual o pastor Duval, eu não saí de nada, eu já sou do evangelho desde criança, ou seja, não é ex-nada, né? Igual o pastor Duval, assim, eu não sou ex-nada, porque eu nasci no evangelho, não sou ex-drogado, não sou ex-ladrão, não sou ex-isso, não sou ex-nada, mas cada um de nós aqui temos uma história com Deus, temos uma vida já com Deus. Então valorize, irmãos, valorize as coisas de Deus, irmãos, valorize esse ministério a qual você congrega, valorize os seus líderes, valorize seus irmãos, buscai a comunhão de Deus para a sua vida, para a sua casa. A gente às vezes quer se envolver com as pessoas, mas não convida ninguém para nada, não convida para tomar um chá, um café, não fala nada, não sabe nada, aí quer que a pessoa tenha uma bola de cristal e adivinhar, não, eu tenho que, lógico que Deus tem hora que fala, para a gente ir atrás de uma pessoa, mas tem coisas que a pessoa precisa se movimentar também, gente, aprende a pedir socorro, tem gente que só quer vencer as suas lutas sozinhos, não, porque eu não quero levar problema para ninguém, moço, quem não quer levar problema para ninguém, então, meu amigo, você está fazendo o que na igreja? A igreja é lugar de problema, de
de coisas que a gente precisa, um ajudar o outro. Aqui é como se fosse um hospital, chega um de um acidente grave, mas chega aquele que só está com uma dorzinha de cabeça, mas todo buscando o mesmo objetivo, que é o quê? Ser curado, ser sarado. Então cada um de nós temos que buscar a Deus. Meu Deus, hoje é Santa Ceia. Espera aí, não estava lembrando não. Então, irmãos, aqui fala, a Bíblia ela não engana ninguém. A Bíblia não tem como você achar, não, vou pegar um desvio. O caminho é longo e reto, mas aqui tem um desvio. Pega desvio para você ver onde você vai parar. Pega o desvio. Talvez pareça ser melhor. Eu me lembro, rapaz, eu passei uma situação uma vez que eu falei, meu Deus, como é que eu fui cair nessa besteira? Eu vinha de Brasília e teve um acidente muito grave na estrada. Fechou a pista. Uma carreta bateu num ônibus, fechou a pista. A previsão era para dar, tipo assim, eu encostei lá, era umas 4 e pouca da tarde. A previsão para liberar a pista era para meia-noite. Aí eu estou lá parado no trânsito, estou lá. Aí chegou um cara do meu lado, rapaz, aqui vai demorar, não vai? Eu falei, vai. Mas eu conheço um lugar aqui que a gente corta aqui, não sei o que, vai sair lá na frente. E eu fui com esse cara. Irmão, eu rodei para mais de 150 quilômetros de estrada de chão. E não chegava. Eu fui sair em outro lugar lá, nos cafundó do Judas, que eu tive que botar um GPS para me conseguir voltar para a minha rota. Rodei mais de, acho que quase 300 quilômetros a mais. Quando eu terminei de chegar na rota minha, que era para me voltar para aqui, já era quase meia-noite. Se eu tivesse lá parado, já tinha liberado o trânsito, eu não tinha feito aquela volta toda, passado por cada lugar feio no mundo, meu Deus. Lugar estranho que você não conhece, só lugar assim estranho. E eu comigo pensando depois, se esse cara for um assaltante ou alguma coisa, querer me levar para alguma coisa, eu com minha família dentro do carro, eu vinha de São Paulo na época, não era de Brasília não. Então tem coisas que não adianta você querer acelerar, tem coisas que não adianta você querer passar por cima do processo. Quem já assistiu aquele filme Clique? Quem já assistiu? Rapaz, aquele filme é uma lição de vida. O cara, quando era coisas boas, ele deixava normal a vida dele, mas quando era coisa que ele não queria saber, ele passava, né? Tinha um controle que ele controlava a vida dele. Ele passava, voltava, só passava, mas não voltava. Quando ele foi acordar, que ele viciou tanto em passar as coisas, ele chegou num local que quando ele olhou, ele estava sobrepeso assim, ó, estava obeso, gordão, do tamanho do mundo, tinha perdido já a mulher dele, perdido a família, os filhos, ninguém gostava dele, e ele obeso desse tamanho. E no final do filme ele falou algo que aquilo ali ficou no meu coração. Ele se encontra dentro de um hospital, velho, morrendo, e seu filho vem visitar ele, e o filho estava sendo aquilo que ele queria ser, que só pensava em trabalho, em subir de cargo, em ser o gerente, em ser o diretor da empresa e altos cargos. E o filho chegou para ele da mesma forma que ele tratava os filhos quando era pequeno, só pensando em trabalho. O filho, e aí pai, como é que você está? Tudo bom? Bom, né? Tá, não sei o quê. Eu tenho que ir, que eu tenho um compromisso. E ele se levanta e vai correndo atrás do filho, mesmo debilitado. Quando ele chega no meio da rua, ele cai, e ele fala para o filho, antes dele, no filme, né, irmão? Depois ele tem a oportunidade lá que o filme dá. Ele fala assim, ele cai doente, o filho volta correndo e pega ele, e ele diz assim para o filho: o mais importante da nossa vida é família. A família. Não adianta você ter ouro, prata, não adianta você ser a pessoa mais rica em cima dessa terra, se você não tem uma família. Eu não estou falando família de filho e mulher, não. Uma família, irmãos, unida, estruturada, a qual tem harmonia no lar. Então, quando a gente marca algo aqui na igreja, não é simplesmente para fazer mais um movimento na igreja. É para a gente nos capacitar e ser capacitado. É para a gente um ajudar o outro na caminhada que é longa, irmão. Caminhada é longa, caminhada é estreita.
Muitas vezes vai ser difícil, muitas vezes vai ter bonança também, porque Deus, Ele quer glorificar o seu nome através das nossas vidas, mas para isso nós precisamos passar por alguns processos, mas o propósito é maior, e para mim estar finalizando aqui, para a gente começar a Santa Ceia, só um pouquinho. Deus, Ele tem compromisso com os seus. E aqui nós temos um testemunho muito forte, que foi quando Moisés foi tirar o povo do Egito. Deus, Ele não conhece cada um de vocês? Deus, Ele não me conhece? Só que aqui nessa situação, Deus falou assim: ei, unja os umbrais de suas portas com o sangue do Cordeiro, que eu vou passar, o anjo vai passar, e o que não tiver ungido, vai haver o quê? Morte. Aqui fala em Êxodo, não precisa abrir não, é só um versículo que eu vou ler. Êxodo 12, 13 diz assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Por que Deus mandou ungir? Se Deus conhece cada lugar, cada casa, Deus poderia simplesmente falar: não, cada casa que eu já conheço, porque Ele já estava dizendo, desde lá do Egito, que o sangue do Cordeiro é que liberta, que o sangue do Cordeiro é que salva, que o sangue do Cordeiro é que traz vida. Ele já estava anunciando que o seu filho um dia ia fazer aquilo ali por nós, irmão. E o Cordeiro unigênito, puro, santo, que foi para aquela cruz, não foi só por mim não, foi por você e por cada um em cima dessa terra, mas cabe a mim e a você valorizar esse sangue na nossa vida, porque se você não valorizar, irmãos, eu só tenho a dizer que você só tem a perder. Você só tem a perder a herdade de Deus, perder a salvação, perder tudo aquilo que Deus já tem planejado para a sua vida. Então nessa noite, aqueles que são verdadeiramente e querem cada dia mais estar na presença de Deus, fique de pé, eu quero orar.